Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os efeitos da doação em caso da morte do doador e numa situação em que, por exemplo, fez a doação do imóvel e, no entanto, perdeu a vida e deixou algumas dívidas. E o devedor, aliás, o credor, sabendo que o falecido tinha um imóvel e doou a terceiro, pretende usar este imóvel doado ao terceiro para se fazer pagar da sua dívida. Se isso é fazível ou não, é a questão que nós recebemos. A nossa resposta é não, na medida em que as doações devem respeitar um certo formalismo. Por exemplo, ao abrigo do artigo 940 do Código Civil, diz-nos que a doação é um contrato unilateral em que alguém sacrifica o seu patrimônio para ceder a terceiro. E a lei também traz os efeitos dessa doação, como podemos perceber a partir do artigo 954 também do Código Civil, em que se a doação respeitar coisas imóveis nos termos do artigo 947, só é válida se for por escritura pública, ou seja, se for uma coisa imóvel, estamos a referir de um terreno, ou de um talhão, de um imóvel que é casa. Então, a doação de coisas imóveis só é válida se for celebrada por escritura pública. Mas, se tratar de coisas móveis não sujeitas a registro, a doação produz os seus efeitos práticos pela entrega da coisa, ou seja, a partir do momento em que se a doação respeitar a uma esferográfica ou a um congelador, um computador, uma geleira, uma televisão, então o efeito é produzido a partir do momento que eu faço a entrega da coisa ao doado. No entanto, os efeitos da doação repercutem no artigo 954, onde, a partir do momento que a transmissão da coisa também transmite o direito de titularidade sobre a coisa. Por exemplo, no caso concreto que é o imóvel, a partir do momento que o doador cedeu este imóvel, primeiro houve a celebração de uma escritura pública de doação, por ser um contrato unilateral. E na escritura pública há mudança da titularidade do nome do doador para o doado. Então, se era o João Manuel, passa para o Antônio Augusto. Então, a partir deste momento, não pode o terceiro ou o credor, sabendo que o doador perdeu a vida, mover uma ação para que aquela casa que foi doada ao Antônio Manuel, ao Manuel Augusto, puder servir como meio de garantia de pagamento da sua dívida. Não, porque aquele imóvel já não pertence ao decujo, ao falecido, ao devedor, uma vez que há a mudança da titularidade do imóvel. Então, a partir deste momento, já não se pode falar de que o bem pertence ao falecido, uma vez que não só foi acompanhada pela tradição material que é a entrega da casa, mas também houve a mudança do nome do registro da casa do anterior proprietário para o doado. Então, nesses casos, pelo menos eu entendo que não há espaço para que o credor, sabendo que para que o credor, sabendo que o devedor perdeu a vida e que doou uma casa
a um terceiro e houve o tratamento, aliás, houve o seguimento da forma legal, que é a escritura pública e a entrega do imóvel, então a mudança da titularidade, então percebemos que não há espaço para que se vá com uma ação nesse sentido. Agora, diferentemente, é numa situação em que houve a doação, mas, no entanto, não celebraram a escritura pública, não houve um contrato da escritura pública em que havia mudança da titularidade do nome do anterior proprietário para o doado. Se isso não aconteceu, então há espaço, porque o que conta é a titularidade do imóvel, a quem pertence. Você pode ser doado, deixar a viver na casa, mas os documentos ainda pertencerão ao doador. Então, se os documentos da casa, por exemplo, o registro diário ainda está em nome do doador, então a casa é do doador. Você apenas está a se beneficiar dos frutos da casa, é que nem de uso e habitação. Apenas está na possibilidade de usufrutuar. Nessas situações, pode sim o credor, sabendo que o devedor perdeu a vida e tinha doado essa casa a um terceiro, e no entanto essa doação não seguiu o formalismo que a lei manda no artigo 947 e 940 do Código Civil. Então, nesse caso, eu acho que sim, já haverá espaço, diferentemente quando há mudança da titularidade. Então, espero terem gostado dessa explicação. Não se esqueça de compartilhar, colocar em like, sugerir um tema como aconteceu. E muito obrigado. Bom trabalho.